No mundo de tantos desigrejados e tanta gente que abandona a fé, ficamos a imaginar que esta é uma novidade dos nossos dias. E às vezes ficamos descontentes e a liderança da igreja fica apavorada, às vezes, por ver tanta gente boa, que era fiel, firme, destemida, pronta para o serviço, de repente se afasta, se esquece, enfraquece, foge, esquece de Deus, esquece dos compromissos assumidos com Deus e com a igreja e vai embora. E você pensa, isso é do tempo moderno, mas não é. Estas coisas sempre aconteceram desde que o homem é homem. E vivemos num tempo em que a história se repete mais uma vez. Igrejas outrora cheias, com líderes comprometidos, agora passam dificuldades para se reestruturar, para reconstruir, para readaptar os conceitos. Estamos vivendo aquilo que a história chama de sempre estar reformando. Na Reforma Protestante fomos ensinados que somos uma igreja reformada, sempre se reformando. Porque se não nos reformarmos, ficamos como aquela casa que nós reformamos há 10 anos atrás. Como é que ela está hoje? Do mesmo jeito que você fez, não é? Linda, a pintura está maravilhosa, a cozinha então, nossa! Não, precisa estar sempre reformando. Imagine então aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado. As enchentes destruíram casas, escolas, igrejas e foi preciso reconstruir. Para reconstruir, às vezes, temos de arrancar paredes que ficaram de pé, mas que ainda estão balançando. Elas precisam ser terminadas de derrubar para fazer uma parede firme no seu lugar. Eu fico a imaginar os dias do profeta Ageu e eu quero convidar você a ler o texto. Tem aí, Thaísa, NVI? A Thaísa vai projetar ali o texto de NVI, você pode conferir com a sua Bíblia, por favor. É o mesmo texto, só está numa outra linguagem, tá, irmãos? O pastor da igreja prefere a NVI. Nós vamos ler nas duas versões. Você mantém a sua Bíblia aberta e eu vou ler conforme aparece ali no telão. Se você quiser ler comigo, fique à vontade naquela versão. Vamos? No 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a casa do Senhor continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte e tragam madeira. Construam a minha casa para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio ser pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Diz o Senhor dos Exércitos:
por causa da minha casa, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, bem como os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Vamos ler juntos? Eu estou com vocês, declaro o Senhor. Assim, o Senhor despertou o ânimo de Zorobabel, filho de Sealtiel, e o governador de Judá, de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e de todo o remanescente do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Aqui, irmãos, nós temos algumas coisas que são muito importantes para trazer à memória. É muito importante trazer à memória o que Deus está fazendo na nossa história. O rei Dario tinha permitido Israel voltar para Babilônia, voltar para sua casa, para sua terra, reconstruir o seu templo. Já tinham passado os 70 anos lá no deserto, agora era tempo de regressar e reconstruir o templo e reconstruir as suas casas. Os irmãos crentes do passado, aqueles que viveram a euforia, que viram o templo de Salomão, aqueles que viram as riquezas de todos os reis de Israel, e tanta prata, e tanto ouro, e tanto bronze, e tanta madeira, quando chegaram em Jerusalém e viram os muros derrubados, os portões queimados, o templo derrubado, as portas do templo foram levadas, todo o ouro, todo o bronze, toda a prata do templo, tudo tinha sido levado. Eles começam a reconstruir segundo a ordem do rei. Reconstruam o templo de Jerusalém. Quando eles começam a reconstruir, tem um grupo saudosista. Você conhece os grupos saudosistas? Aqueles que ficam, os jovens estão lá empolgados na reconstrução e abrem buraco e plantam pedra, porque naquela época não tinha concreto, né, gente? Era abrir o buraco, carregar aquelas pedras imensas, colocar uma do lado da outra, ajustar as pedras, colocar uma pedra assim e a outra aqui no meio, igual a gente monta tijolos hoje nas paredes, e vão montando as pedras para fazer o alicerce do templo e estruturar para subir as paredes. Tem um grupo saudosista que só fica chorando. Ai, que saudade dos tempos dos reis de Israel. Ah, que saudade das cebolas, das coisas boas que nós tínhamos. Por que Deus nos deixou ir para o cativeiro? Por quê? Não lembram que foi o pecado deles que os levou para o cativeiro. E choram e lamentam tanto e parecem carpideiras pela cidade. Os moços e os homens estão lá lutando para levantar o templo, porque esta foi a ordem de Dario. Quando eles estão levantando o templo, a choradeira é tão intensa que todos os trabalhadores ficam alegres e renovam as forças, não é assim? Todos os homens desanimam, a fraqueza, os líderes, eles estão vendo a pobreza, eles estão sofrendo com a pobreza, com a aflição. Não precisa ninguém ficar lembrando o passado foi passado, como o nome diz, já ficou
lá atrás. Precisamos fazer o novo, construir alguma coisa nova, estabelecer agora o templo que vai ser a glória de Deus. Porque Deus quer um templo para morar, para se fazer representar. E nessa volta, é importante nós lembrarmos que estão de volta o representante do rei, da casa real de Davi, Zorobabel, está Josué, que é representante do sacerdócio, né? E tem os representantes do povo, especialmente das tribos de Judá e Benjamim, que voltaram agora para reconstruir o templo, no afã de reconstruir com tudo que o rei tinha mandado trazer de volta, com toda a liberalidade que o rei tinha dado para pedir madeira aos povos vizinhos, que eles eram obrigados a dar a madeira por decreto do rei, eram obrigados a dar a pedra por decreto do rei, para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído. Diz Esdras, no capítulo 3, versículo 12, que o choro era tão intenso que os homens desanimaram. Ainda Esdras, no capítulo 4, diz que aquele início promissor do trabalho, segundo o templo, foi estancado porque os samaritanos, judeus que não foram para o exílio, ficaram naquelas regiões e casaram com pessoas de outros povos, se misturaram e ficaram por ali, se apresentaram para ajudar a reconstruir o templo. Na descrição de Esdras, no capítulo 4, não era boa a intenção deles. Na verdade, eles se apresentaram para ajudar a reconstruir, mas o objetivo era estar entre o povo para atrapalhar a evolução da obra do templo. Mas os líderes de Israel responderam: vocês não têm parte conosco. Está aí no capítulo 4 de Esdras, versos de 1 a 5. Vocês não têm parte conosco. O Senhor nosso Deus nos mandou construir o templo, e o rei mandou que nós, os judeus, construíssemos o templo. Então vocês não podem sentar conosco. Daqui é uma lição muito importante. A obra da casa de Deus é feita com ação, com braço forte, com dízimos, com ofertas e com contribuição dos filhos de Deus, dos crentes, daqueles que se aplicam naquele lugar. Estes foram chamados. Mas o desânimo que se aplacou no coração dos homens foi tão intenso que o templo, a obra do templo, ficou parada por mais de um ano, segundo Esdras. Sob a liderança inspiradora dos profetas Ageu e Zacarias, o templo voltou a andar. A obra voltou a começar e progredir. As pessoas recobraram ânimo, recobraram o zelo e fizeram a obra de Deus depois do 6º ano de Dario. Assim, do ponto de vista dos resultados aparentes e imediatos, o profeta Ageu é chamado um dos profetas a ser contado entre os mais bem-sucedidos de toda a história dos profetas. Os outros profetas morreram, lutaram, foram presos, foram perseguidos e não viram, muitos deles, a obra do seu trabalho, da sua profecia acontecendo, mas Ageu viu isso rapidamente. Ageu incentivou o povo de Deus a empregar todos os esforços na reconstrução. A sua advertência foi muito intensa. Já é hora de vocês morarem em casas bonitas, bem ornadas, bem pintadas, enquanto a casa de Deus está abandonada? Foi o espírito de cooperação genuína de todo o povo, de toda a liderança e de todo o povo, segundo o texto que nós lemos, que levou a obra ao ápice, ao ponto mais alto da estrutura. O texto lido propriamente diz que
no primeiro dia da lua nova, um momento adequado para exortar quanto à importância da reconstrução do templo, Deus chamou Ageu e deu a ele uma palavra. A palavra foi dirigida primeiramente ao governador, que era da casa de Davi. Lamentavelmente, Zorobabel, embora fosse da casa de Davi, ele era governador representando um império estranho aqui. Ele era filho do reino daqui, mas não tinha poderes de reino aqui. Ele representava o outro rei que estava lá na Babilônia. O Senhor então adverte e considera com o povo, se convocando o povo, diz assim: considerai estes fatos. E 3 vezes Deus vai chamar o povo para considerar as coisas que estão acontecendo. Tem semeado muito e colhido pouco. Esperaste muito e tivestes pouco. Comestes, mas não farta. Não dá para satisfazer aquilo que vocês conquistam. De forma proposital, o povo então recobra o ânimo e começa a obra. Deus diz ao povo ainda para eles considerarem a seca que abateu sobre aquela terra. A seca foi tão intensa que não caía nem o orvalho. A seca tão intensa que o orvalho da manhã, que é natural cair até nas cidades grandes ainda hoje, lá nas terras de Israel não caía. Por isso a vinha secou, o trigo secou, a cevada secou, a pastagem do gado secou. E como Israel vai sobreviver? Pobre, sem templo, sem muro, sem comida, sem gado. Como vai viver esse povo? A advertência do profeta então é: considerem estas coisas e voltem para construir o templo, porque os tempos são difíceis, mas Deus está conosco. Deus está nos disciplinando para voltarmos àquilo que Deus quer de nós. Deus está nos convocando a olharmos para Ele e abandonarmos os nossos conceitos, a nossa confiança em nós mesmos e voltarmos para o Senhor. O texto diz que o povo atendeu de pronto. Zorobabel atendeu, Josué atendeu e o povo atendeu de pronto. E todos voltaram unânimes para a construção do templo. Eles começam a reconstruir o templo pensando nas aflições e nas dificuldades. Mas aí o Senhor volta-se para eles e diz: eu estou no meio de vós. Quando Deus está no meio, a seca não é um problema. A falta de vinho não é um problema. A falta de comida não é problema. Porque quem nos supre? Porque tudo vem de Deus, em todo tempo. É tempo de reconstruir, o pastor nos chamou para conversar. É tempo de reconstruir. O povo tinha uma dificuldade. Se você olhar o versículo 1 e 2, você vai ver que o povo tinha uma dificuldade. O povo tinha falta de coragem para agir. Quantas coisas nós vimos aqui que desanimam mesmo, ainda hoje. Você sabe que ainda hoje tem muito crente que desanima pensando que vai ganhar um salário que não é suficiente para pagar as contas, e aí desanima de ofertar, por exemplo, a casa de Deus, de entregar os dízimos, de operar na casa de Deus, e pensa no dinheiro e pensa no suplício da vida, que nem tem tempo para vir na igreja, que o domingo é o dia de descansar, de botar a perna para o ar, e não vai na igreja, e não busca a Deus, e já nem ora, e já nem lê a Bíblia, e nem busca a graça de Deus, e nem tem prazer de voltar os olhos para Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia, porque está muito seco. Está vivendo uma vida seca, opaca, rústica, terrivelmente dura, mas não tem força para renovar. O povo estava dizendo: ainda não é o tempo de reconstruir o templo.
Enquanto o povo está pensando, ainda não é o tempo de reconstruir o templo, Deus faz peregrinar, sofrer, apenas por disciplina, para exortar. Mas tem gente que, quando cai na disciplina, prefere morrer do que voltar às fontes das águas. E nem se dá conta, às vezes fica com tanta apatia que não tem forças para retornar ao templo, não tem disposição para que, se arrastando, chegue até a fonte das águas e beba das águas cristalinas, das águas que descedentam, das águas que dão força, das águas que dão vigor, e ficam envolvidos na sua mesmice, com a indisposição, com a falta de coragem para agir ou para reagir. A segunda coisa que esse texto me chama a atenção é que falta força para definir prioridades. Está aí nos versículos 3 a 7. As prioridades são cuidar da nossa lavoura própria. Não está produzindo nada, mas eu vou continuar cuidando da minha lavoura. Meu emprego não está dando nada, mas eu vou continuar no meu emprego, não vou buscar a casa de Deus, não. As minhas forças já não são tantas assim, então eu vou me empenhar para cuidar do meu gado, para construir a minha casa, para dar alegria para os meus filhos. Mas alegria para os filhos e segurança para a minha casa sem Deus, sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, sem a presença de Deus, sem buscar a companhia de Deus? Faltava disposição para definir prioridades. Então o profeta exorta o povo nos versículos 3 e 4, dizendo: veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês cuidarem das coisas de vocês e esquecerem da minha casa? É tempo de buscar Deus, é tempo de clamar a Deus, é tempo de satisfazer o nosso coração na presença de Deus. Mas quando o profeta traz a palavra, tudo reanima. Quando o profeta traz a palavra de Deus e acende o coração do governador e do sacerdote, o texto diz aí dos versículos 5 em diante, que o coração do povo, o coração do governador acendeu uma centelha, uma esperança tomou conta da alma, e o povo encorajado foi habilitado por Deus para fazer a obra. 1 ano sem mexer no templo por ordem do rei, mas agora eles recobram e passam a obediência, considerando o passado, considerando tudo que tinha acontecido. Eles tomam a decisão de construir o templo, e o texto vai dizer que em 6 anos o templo estava completamente terminado. O povo estava alegre, o povo estava feliz, o povo fez festas, e de acordo com o livro de Esdras, houve uma festa de muitos dias, com muitos sacrifícios, para adorar ao Senhor, que deu chuva, que deu comida, que deu provimento, porque o povo de coração agradecido buscou o Senhor, construiu a casa do Senhor, dedicou o seu coração plenamente ao Senhor, e ao dedicarem ao Senhor, na certeza de que o Senhor está conosco, o Senhor está no meio de nós. Ânimo recobrado, o templo reconstruído, alegria renovada, o povo começa a celebrar, e muitos irmãos começam a chegar, vindo outras caravanas, apenas depois de 60 anos, de acordo com os estudiosos, é que Neemias vai chegar. Mas o povo, embora recobrado o ânimo, obediente ao rei, reconstruiu o templo, mas não terminou a obra dos muros. Voltou-se ao seu próprio ninho,
Veja como a história do povo de Deus, às vezes, acontece mais uma vez. Aquele povo que foi animado por Ageu e por Zacarias, levantou, recobrou o ânimo, construiu o templo. Acabou de construir o templo, celebrou o templo. Mas acabou de celebrar, voltou para sua vinha, voltou para sua casa e a celebrar as festas 3 vezes por ano. É preciso ter o coração colocado nas mãos do Senhor. Fomos convocados por Deus com uma palavra que ainda hoje ecoa em nossos corações. O Senhor diz: eu estou no meio de vós, para recobrar o ânimo, para nos levar a pensar nas coisas de Deus. O Senhor Jesus disse: eu estou convosco todos os dias, para alentar a nossa vida em meio ao desespero, em meio às aflições do tempo presente, ao abandono da fé, ao abandono do templo, ao abandono das responsabilidades. Deus enviou Jesus no meio desta perdição para dizer-nos: está difícil para você, meu filho? Eu enviei o meu filho para resgatar você, para reconstruir a sua vida. Hoje não temos que levantar paredes, mas temos de reconstruir vidas. Vidas que foram perdidas, vidas que estão secas, desoladas, vidas sem Deus, sem salvação, sem alegria, sem a remissão, sem o Espírito da graça. Vidas que precisam ser restauradas. Por vezes eu e você nos vemos como aquele povo desalentado no tempo da seca, e às vezes a seca é um relacionamento mal resolvido, é um desemprego, é um salário que não chega, que não é suficiente, mas Deus continua nos dizendo: eu estou convosco. E Jesus disse uma palavra maravilhosa que eu quero aplicar a esse texto. Quando o Senhor disse por boca do profeta Ageu: eu estou no meio de vós, diz uma versão, e a outra diz: eu estou convosco. Jesus disse: vocês que estão cansados, secos, opacos, tristes, aflitos, oprimidos, vinde a mim, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso, eu vos dou o meu jugo. O meu jugo é leve, o meu jugo é suave. Ageu trouxe uma palavra e foi bem sucedida naquele dia, naqueles dias. Hoje Jesus continua falando a mim e a você: vinde a mim, porque eu estou convosco. Jesus está comigo, Jesus está com você, meu irmão. Não ande sozinho, não fique triste, não fique abatido, não deixe que a seca do tempo presente abata o seu coração. Não permita que as aflições desses dias te afastem do templo, da casa de Deus, do compromisso assumido com Deus, mas aplique o coração para servir e para amar, porque quanto mais nos damos ao Senhor, mais o Senhor dá dele para o meu coração e para o seu coração. Hoje, quando nos aproximamos da ceia do Senhor, precisamos lembrar que assim como Deus fez nos dias de Zorobabel, por meio do profeta Ageu, Ele faz hoje, por meio de Jesus Cristo, conosco, comigo e com você, para nos dar o alento, para nos dar o seu sangue, para nos dar da água da vida e para descedentar a nossa alma e nos levar ao descanso eterno. Quero convidar você a aproximar da mesa do Senhor, a comer do pão e beber do cálice que sacia a nossa alma e que alimenta o nosso coração. Vamos aproximarmos com fé da mesa do Senhor? Por favor, irmãos presbíteros, reverendo Felipe.